Muito baixo o som, por favor. Aqui no Face estão me dizendo que o som tá baixo. Alguém mais me dá um... Eu tô aumentando a voz, tô falando um pouco mais alto. Veja se melhorou, por favor. Só me tragam esse feedback de volta aí. Se melhorou o som. Imagem ok. Som, por favor, que me disseram que tá baixo. Bom, vou continuar falando. Então, a gente vai estar falando a respeito de base. Eu vou trazer aqui, demonstrar para vocês. Eu havia deixado uma pergunta, fiz uma pergunta na aula de quinta e essa pergunta era a respeito de qual a entrega visual de uma aplicação de uma base. Fundo de clareamento exposto. Tá, som tá bom. Beleza, obrigada. Fundo de clareamento 9 exposto. Aplicação do 9.2 e do 9.0 em mechas num comparativo. A 9.0 aplicada no mesmo fundo de clareamento exposto que for aplicado o 9.2. O que vocês me dizem a respeito de resultado da entrega? O 9.0 vai ser mais escuro ou mais claro que a entrega no 9.2? Por favor, quem tá aí já vai me respondendo. Podem me trazer, por favor, a opinião de vocês antes da gente ver isso em detalhes e conversar de forma mais direcionada. Quero ouvir de vocês. Boa noite para quem está chegando aqui no Insta também, Andréia, Eudenir, Welton, professor Rogério Belo. Oi, conversamos bastante hoje. Muito bom sempre conversar com o senhor. A Rosângela. E não esqueçam, o Bruno está dizendo aí que não é para esquecer de acessar o grupo de apoio. Sim, tem o grupo de apoio aqui no no Face, desculpa, eu deixei ali na entrada já o grupo de apoio. Então, acessa lá que lá tem mais conteúdos. E vamos lá, diz ele, bora compartilhar essa live aqui no Face. Então, bora compartilhar a live, como eu já pedi. E aqui tem colega dizendo, a Isabel está dizendo que o 9.2 ele vai entregar uma cor mais escura do que o 9.0 na aplicação no fundo de clareamento exposto. E aqui o pessoal que está chegando, a Ângela está dizendo que ele vai entregar uma cor mais clara. Então, o 9.0 aplicado no fundo de clareamento exposto, ele vai entregar uma cor mais clara que o 9.2. E a colega aqui diz que o 9.2 vai entregar uma cor mais escura. Então, as duas estão dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Ambas trazem para mim que o 9.0 vai entregar uma cor mais clara no fundo de clareamento exposto, ok? Boa noite, Andréia. A Eudenir está pedindo para repetir. A pergunta que eu deixei, Eudenir, é na aplicação em fundo de clareamento exposto, um fundo 9, duas opções, o 9.0 e o 9.2. Se o 9.0 vai entregar uma cor mais clara ou mais escura, mais sombreada do que a aplicação do 9.2. Esse 9.0, então, ele vai ficar uma cor mais luminosa ou ele vai ficar uma cor mais sombreada, mais escura? É isso que eu quero saber de vocês. Aqui eu tive uma opinião que veio do Face e uma opinião que veio do Insta. E ambas coincidiram que a entrega de cor vai ser visualmente uma cor mais clara. Quem aí concorda? Vai ser uma cor mais clara, por favor, pessoal. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Oi a todos, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Então, boa noite. E hoje, mais clara, a Josefa também dizendo que mais clara. Então, na semana que passou, também a opinião que veio voltada a resultado visual mais claro. E isso agora também está trazendo, dentro do que vocês estão aqui me passando, que essa entrega ela se dá visualmente mais clara no comparativo. Mesmo lote de mechas, mesma situação de aplicação, o que muda, tempo de pausa, tudo. O que muda é o quê? O que vai mudar é qual foi a opção de escolha na aplicação.
Ó, Luciane também dizendo que mais clara. Tô gostando de ver. Gente, vamos chamar mais colegas aí para interagir. Vão interagindo. É importante que vocês contribuam, interajam e dentro disso também possam ir criando as linhas de raciocínio. Como eu sempre digo, a gente profissional, a gente cabeleireiro, não pode ficar atrelado ao que nos dizem. A gente precisa criar linhas de raciocínio. Aquelas que estão criadas, arraigadas e que não entregam o resultado precisam ser eliminadas, entendidas do porquê da não entrega e reformuladas. Gente, tá todo mundo dizendo que mais claro, certo? Então, ontem, falando um pouquinho de ontem. Ontem eu tive em live, tive em uma aula também. Eu prefiro dizer aula, tá? Live, aula, tá? Eu estive ontem numa aula ao vivo, deu aí poucos... Não chegou a 1 hora, acho que deu uns 40 minutos. E nessa aula de ontem, eu entrei dentro de um teste que eu havia proposto. E quem não assistiu, tá gravado no IGTV. O pessoal, eu entrei direto no Insta, tá? Então, o pessoal do Face que tá aqui pode ter acesso e acompanhar aquela aula. E aquela aula derrubou parede. Por que que derrubou parede? Porque eu mostrei na prática, e não fui só eu que mostrei, essa aula veio dentro de uma proposta de teste que eu levei na primeira aula do workshop, o meu workshop que está em andamento, Torne-se um especialista em cabelos brancos e grisalhos, e eu trouxe ali um desafio e uma proposta de um teste aonde iria se verificar diferentes volumagens, 20, 30 e 40. Qual a entrega que elas entre si têm possibilidade realmente de prospectar, porque a gente tem no mercado da colorimetria, nos nossos cursos de acesso em colorimetria, a informação de que o X de 20 entrega tantos tons de clareamento, de 1 a 2 tons, o X de 30, 2 a 3 e o X de 40, 3, 4. Ok, vamos falar em, não vamos falar em 1, 2, 3, vamos falar naquilo assim, de 1 a 2, de 2 a 3 e 3 a 4. Bom, mas de 2 a 4 tons, de 1 a 4 tons. E naquele teste proposto na primeira aula do workshop, e agradeço muito as pessoas que fizeram, que eu compartilhei inclusive no History, acho que deve ter ainda algum lá em andamento, ou se não tá, eles estão nos destaques, tá? Para quem quiser olhar, que ainda não observou. As pessoas que fizeram ficaram surpresas e muitas me buscaram no privado porque não estavam entendendo. E o porquê que não estavam alcançando os resultados que se esperaria. Tá, e os resultados que se esperaria, Iracema, depois eu vejo aqui qual a tua pergunta, coloca daqui um pouquinho e eu te respondo uma pergunta assim, tá? Só deixa eu seguir a linha de raciocínio, querida. E dentro disso, o que aconteceu? Se vocês forem lá olhar, aquela aplicação, período por igual, usando de OX diferentes, mas com uma aplicação de um 10.0, de um 9.0, as gurias até colocaram lá. E tempo de pausa por igual não entregou o que se esperaria, teria de, assim, esperança, expectativa, prospecção de entrega de aberturas de tom. Se a gente pensar que da coloração, na aplicação, com uma coloração em volumagem 20 eu teria tantos tons e para 40 eu teria pelo menos mais 2 tons de clareamento, vocês vão ver lá que isso não se deu, não se fez. Então, eu peço sim que vocês, eu não vou ficar aqui detalhando, tem aquela aula, é uma aula curta, aproximadamente uns 40 minutos, que quem não assistiu, convido que vá lá, assista. Disponível está, e todas as aulas eu estou deixando disponível, porque eu trago ali muita informação, muita coisa que é para vocês irem criando linhas de raciocínio, muitas delas, outras vocês desmistificando informações, outras ainda dando aquela chacoalhada na mente, que num primeiro momento pode não desmistificar, pode não dar a linha do raciocínio toda, mas prepara a caixa, eu digo assim, a nossa caixa, naquela mexida para começar a inserir novas informações que o nosso cérebro resiste depois de ouvir por muitos anos, muitos e muitos, as mesmas informações e que na prática não entregam resultado. Então, aquela aula disponível, vão lá depois, se tiver ainda no History, as imagens, verifiquem lá, não fui eu que fiz, colegas, eu levei para a aula
mostrei coisas na aula ali minhas, mas as colegas fizeram, e se não tiver mais no History, quem quiser pode olhar nos destaques no Insta que estão lá. Eu procurei salvar para que haja acesso de quem quiser estar acompanhando. Então, feito isso, dito isso, a respeito daquelas situações que envolvem OX, caiu casinha, né? A Rita tá pedindo aqui, Renata, ainda posso comprar o curso até que horas? Tá, a Rita fez uma pergunta, então eu vou responder para a Rita e já vou trazer aqui uma informação, vou aproveitar. Rita, sim, você pode ainda adquirir o curso. O curso, horas, sim, só um pouquinho, Rita. O curso, hoje, pela parte da manhã, quarta e última aula foi liberada, tá? 24 horas, a partir das 9 hoje da manhã, ou seja, até as 9 horas da manhã, de manhã, vai ficar disponível a semana inteira para compra, para venda, e condições de acessar essa quarta aula com todas as informações, para ter noção da amplitude de conteúdo que tem lá dentro. Até amanhã, as primeiras 24 horas, então até as 9 da manhã, tem uma bonificação extremamente grandiosa, tá? Eu falava em uma condição especial, então eu vou falar aqui, numa bonificação extremamente grandiosa. O que é essa bonificação extremamente grandiosa? 1/3 do valor, 1/3 é um percentual muito grande do valor do curso, está sendo dado hoje de bonificação nessas primeiras 24 horas. Por quê? Porque eu quero contribuir nesse cenário que hoje a gente vive com o profissional cabeleireiro. A gente está num tempo difícil, a gente mas tudo bem. A gente precisa, independente das circunstâncias, a gente precisa estar envolvido afiando as ferramentas. Como a gente fez uma live esses dias, eu e a colega Dilma. É um período de situações inesperadas, mas situações inesperadas não nos tirem do foco e não deixamos de aproveitar esse período, quem tiver parado, para aprofundar o conhecimento e afiar essas ferramentas para assim que a gente retomar, ou se quem está trabalhando, já sair aí em atividade, botando a coisa para acontecer, praticando e realmente vendo as coisas darem certo, saindo daquela situação de resultado indesejado, frustração, gastos exacerbados, etc, e trilhando um novo caminho. Então, nessas primeiras 24 horas, essa condição extremamente especial, essa bonificação, R$500, tá, gente? Ainda tem condições muito especial para quem aí tem condições excelentes, N possibilidades. O que eu posso dizer assim, com o valor de tem condições de parcelamento, era para ter sido feito um parcelamento muito menor, muito reduzido. Eu conversei com a equipe e a gente ampliou expressivamente esse parcelamento. Boa noite, Silvana. Silvana Luna, chegando aí. Andréia Alves está dizendo verdade. Acredito que é no afiar as ferramentas, né? Então, conversei com a equipe e para a gente favorecer ao máximo o profissional cabeleireiro, porque o meu intuito não é apenas a venda, não. Eu tenho como meta, eu tenho como intuito, eu tenho como objetivo de vida quando profissional, como todos vocês, quando educadora, ajudar o profissional, o colega, a sanar as dores, todas as que eu puder, que tiver ao meu alcance, procurar minimizar as dores pelas quais os profissionais cabeleireiros passam. Eu tenho isso como uma meta e como um objetivo. E dentro dessa meta e desse objetivo, o que eu mais quero é facilitar ao máximo para todo colega que depositar em minha confiança e que acreditar, porque eu sei que o que eu estou levando pode transformar e vai transformar a tua vida. Eu não estou falando isso da boca para fora. Vai transformar a tua vida em resultados. Você vai ter resultados antes e depois. E esse depois eu posso te garantir, porque isso eu vivi na minha prática. Esse depois é um depois de efetividade muito maior, ok, gente? Porque eu não estou lá eu estou dando uma linha nesse curso de entendimento, de aprendizado, que essa linha de entendimento e aprendizado ela é construída para que o profissional ele se liberte das amarras que está condicionado a coisas que na prática não se mostram sob os olhos, ok, gente? Então, eu também sei muita coisa. Espero comprar, já ainda vende esse horário. Sim, tá disponível. É só ir na quarta aula, gente. Quem tiver interesse, vai lá, acompanha a quarta aula para entender tudo, tá, gente?
Acompanhe o conteúdo dessa quarta aula na minha bio do Insta, tá disponível o link. Acompanha, tira todas as dúvidas, vai ver tudo que tem lá dentro. E no final dessa quarta aula tem um link, que esse link te direciona para a condição de adquirir. E ainda, se houver qualquer dúvida, os contatos da Tamara e do Rafael, que fazem parte da equipe, estão disponíveis para entrar em contato via WhatsApp e poder estar esclarecendo mais dúvidas que ficarem, ok? Então, pessoal, assim, corram lá. Quando nós terminarmos aqui, assistam aquela aula de ontem, que eu estava falando antes, onde caíram paredes, né? Quem assistiu ficou chocado, porque não, assim, eu provou que não é o que nos passaram por uma vida. Quem nos passou, não estou dizendo que agiu de má fé, muitas vezes era o que tinha, o que sabia. Eu, por muito tempo, passei isso também, quando eu achava que isso era, e quando eu fui para a prática e comecei cada vez mais a praticar, e eu vi que aquilo não era, eu parei, stop, e aí eu fui buscar entendimento, e é esse que eu trago, embasado em realidade, gente, em prática efetiva. Então, assistam aquela aula, tá? Que era o que nós estávamos falando inicialmente. Parei aqui para dar um esclarecimento para a Rita. E também, já que a Rita pediu, fica o convite para vocês, tá? De todo o coração, que assistam essa quarta aula, avaliem o que eu tô trazendo nessa quarta aula. Quem não assistiu a 1, a 2, a 3, teve muito conteúdo, muita informação, teve lá muita coisa, mas agora o foco tá mais nessa quarta aula mesmo. E dúvidas que tenham, entrem em contato com o Rafael ou com a Tamara. Ok, gente? Então, até amanhã, essa condição super especial, certo? Essa bonificação de 1/3 do valor por 24 horas. Então, corre lá. Depois disso, vamos ter aí outras situações que vão estar sendo geradas, mas nada comparado. E essa turma, vejam bem, essa turma, quem comprou na turma passada, sabe o quanto pagou. E eu disse que nessa não ia ser mantido, porque eu já fiz uma condição bem especial naquela anterior, ok? Nessa aqui, eu não tive possibilidade de manter. A gente veio aí com um valor diferenciado. E não posso garantir que na outra vai se conseguir manter, gente. Então, o valor muito provavelmente no outro vai ser maior. Na próxima turma, daqui uns 2 meses, que é aproximadamente esse o período entre turmas. Então, corre, garante. Sendo que se você parcelar nas várias possibilidades de parcelas que tem lá, tem condições de você estar pagando em parcela um valor compatível, assim, um serviço que você executar dentro do mês, te paga aquela parcela com toda certeza, te deixa margem ainda de lucro, você tira o valor da parcela, você fica ainda com dinheiro no bolso, e esse conhecimento que você vai ter acesso ao curso por 1 ano, etc, 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 ninguém vai te tirar. Você vai ter ele, e é metodologia científica. É algo que ninguém vai te tirar esse conhecimento, esses resultados, tudo isso que você vai absorver e aprender pro longo da tua vida. E se você tiver por 10 anos na área trabalhando, você vai estar ganhando por 10 anos em cima disso. Se tiver 20, você vai estar ganhando por 20. Se tiver por 30, vai estar ganhando por 30. Então, soma tudo isso, é impagável. Impagável, ok, gente? Então, voltando ao conteúdo, vamos lá. O que a gente tem dentro de bases? Por favor, agora vamos lá. Eu preciso que vocês, dentro de bases, dentro do que eu vou falar aqui, primeiramente, ó, a Marilda chegando aí dando boa noite. Boa noite, Marilda, gratidão. Marilda foi uma das que já adquiriu, que tá lá conosco, entrou já hoje, já teve acesso ao conteúdo, já tá ali disponível. Gratidão, Marilda, pela tua confiança e participação, tá? Seja muito bem-vinda. Então, gente, assim, antes de tudo, eu preciso, é um chacoalhe, é um mexe, é um transforma, é um vamos lá novamente com informação que vai derrubar mais um pedacinho da parede, tá? Ontem caiu um pedaço, hoje cai outro, e assim a gente vai, eu venho aí trazendo coisas que não é para chocar ninguém, mas é para abrir a mente, a visão e trazer as possibilidades dos conhecimentos que geram os resultados. Sendo assim, base, todo mundo me falou em tom mais claro, mais luminoso, na diferença obtida com a aplicação do 9.2 e do 9.0 num fundo de clareamento 9 exposto. Pois é, só que aí quando a gente for para a prática, quando a gente botar a mão para fazer, como as gurias fizeram aquele teste que eu propus na primeira aula, o que vai acontecer? A parede sim vai cair, porque eu tô com os testes aqui para vocês verificarem, vocês verem com os próprios olhos. E nisso de vocês verem com os próprios olhos, eu quero muito que vocês
possam, a partir de amanhã ou de hoje, fazer testes, fazer esses testes. Eu até comento com a minha equipe, brinco com as pessoas até mais próximas, eu digo, gente, eu vou acabar ficando conhecida na internet como educadora a louca dos testes, mas não tem problema. Por quê? Porque eu tenho ciência absoluta, e hoje eu estava falando com o professor Rogério Bello justamente a respeito disso, que os testes foram o que me propulsionaram em conhecimento e resultado, e acima de tudo, a gente, em conversa, a gente tem os dois o mesmo foco de que o que nos possibilita garantia é tão e somente a gente ter sob os nossos olhos resultados testados, porque na nossa caixa da coloração, como eu já falei em várias aulas, não existe aqueles números de cores supostos lá lançados. Existe algo próximo, algo que vai gerar um resultado visual possível dentro daquilo, mas mesmo nomenclaturas iguais de linhas diferentes, eu já mostrei isso em outras situações, entregam resultados extremamente diferentes. Muito provavelmente na quarta-feira à noite, às 7 às 19 horas, eu vou estar fazendo uma outra aula onde eu vou mostrar algumas situações dessas de nomenclaturas iguais, entregando resultados bem diferentes. Então já fica o convite desde agora, acompanhe aí. Se essa aula acontecer, vocês já estão convidados, tá? E quanto a isso, gente, aqui eu tenho 3 mechas. Vocês estão conseguindo ver bem, né? 3 mechas. Essas 3 mechas do mesmo lote de cabelo, as mesmas condições de aplicação, mesma finalização, mesmo tudo. E aí, nessas 3 mechas, eu tenho essa primeira que está com uma borrachinha transparente para minha identificação, no fundo de clareamento exposto. Ok? Perfeito, né? Esse é o fundo de clareamento exposto. Um fundo tido como só amarelo. Vamos falar no trivial. Futuramente vai vir outras coisas aí no que diz respeito a fundo de clareamento. Já abordei um pouquinho, mas tem muita coisa para aprofundar. Mas vamos falar dentro de um convencional, certo? Fundo 9, amarelo. Todo mundo vê isso? Por favor, me respondam se vocês estão vendo isso. Se vocês veem o fundo 9, amarelo. Tem um pouco de delay aqui, eu vou descer a mechinha e deixo vocês irem me respondendo. Vocês estão vendo isso, gente? Um fundo amarelo, um 9. O que vocês estão vendo, por favor? Pode mandar coraçãozinho, tem gente aqui mandando coraçãozinho, tem gente botando estrela, obrigada, gratidão, se estão entendendo, se está fazendo sentido, eu agradeço imensamente. E mesmo a gente já está em andamento aqui, deixa vocês compartilharem, chamem mais colegas, vamos lá, por favor, gente. Se a nossa parede cai, a do colega tem que cair também pelo bem dele, não é só pelo nosso. Então o pessoal aqui do Insta está interagindo de forma mais efetiva, eu quero vocês também do Face, por favor, gente, eu gosto da interação. Sim, todo mundo. Ótimo. Então, esse ali é o fundo de clareamento exposto. Aí aqui eu tenho 2 mechas aplicadas em uma, olhem a diferença. Vocês estão vendo a diferença, né, gente? Observem. Em uma eu tenho o 9,2 e na outra eu tenho o 9,1. Vamos chamar aí o pessoal, que a gente chamando o pessoal, todo mundo entra sem entender nada agora, mas depois volta para o início da live, da aula. Gente, 2 mechas aplicadas, vocês estão vendo bem elas, certo? Ó, em várias situações vou virando para que vocês possam... Oi, Cristiane Fortunato, boa noite, querida. Olha, Cristiane foi uma das ganhadoras outro dia de um sorteio que eu fiz também. Em seguida eu faço sorteios, acompanhem por aí, gente, que vocês vão ter seguido sorteios, possibilidade de estar ganhando coisas... Então, mostrei as 2, vocês viram bem, ok? Nessas circunstâncias, de vocês verem bem, eu tenho uma com o 9,0 e a outra com o 9,2. Aonde vocês me disseram que aqui iria entregar o resultado, aqui entrega o resultado mais claro, mais luminoso, é na aplicação do 9,0. Correto? Todo mundo me disse isso. Na outra aula de quinta, apenas uma pessoa me disse que não. Foram unânimes os outros. Boa noite, Edilene. Chegando por aí. Edilene, amiga, parceira, dando boa noite pro povo. Pois bem, gente. Edilene,
Tô com duas mechinhas aqui, deixa eu te dar um oi aí. Então, olha, amiga, duas mechinhas pro povo. Fundo de clareamento 9, todo mundo concordou. Falando ainda em fundos de clareamento dentro do que a gente tem na colorimetria avançada ou colorimetria comercial. E aqui uma aplicação do 9.0 e do 9.2. Olha ali, amiga, diferença que a gente teve e que a gente tem. E tá todo mundo dizendo que a entrega de resultado, ela se dá mais clara onde foi feito a aplicação do 9.0. E agora eu digo para vocês, trouxe isso para Edilene, para quem está chegando aqui tá a par do que está acontecendo, porque tem bastante gente chegando no Face. Obrigada para quem compartilhou e obrigada para quem também compartilhou aqui no Insta. Então, gente, essas duas mechinhas contrariando o que foi dito, vou terminar com mistério, tá? Unanimemente, de que a gente teria o resultado mais claro, mais luminoso na aplicação do 9.0, não. Esse é o 9.0. Esse tom mais fechado, mais sombreado, mais frio é o 9.0. O mais luminoso, o mais claro é o 9.2. E aí, eu fiz esse teste. Andréia, calma, Andréia, senta. Tá sentada, ótimo. Caiu no chão, volta. Fica fria, querida. Quando eu entrei nessas, eu fiz essa mesma carinha que você tá colocando aí com os olhinhos em cruz, tipo assim, infartei. Sim, muitas vezes eu caí da cadeira, muitas vezes eu fiquei tipo, o que é isso? E nesses testes, e o que é isso do choque que vocês estão tendo agora, contrariando tudo que vocês num primeiro momento pensavam, que eu pensei, e porque eu sou igual a vocês, está sentada, Andréia, ótimo. Esses choques, quando eu ia para a prática, eu botava os testes, e sob os meus olhos não acontecia o que eu inicialmente esperava pelo conhecimento que eu tinha. Foram eles que me colocaram em movimento constante até entender o porquê disso. E aí, em várias aulas, eu falei a respeito de que no tubo de coloração, o professor Rogério Bello, adoro quando o senhor está aqui, o professor Rogério Bello tá isso assim, rindo. O professor pode se pronunciar, tá? Tô louca pra uma hora fazer uma live com o senhor. Ai, Deus ajude que a gente possa, que o senhor aceite fazer comigo, a humilde pessoa. Mas assim, ó, o que acontece, gente? No tubo de coloração não existe cor. Falei isso em lives anteriores, repeti, vou continuar repetindo. Para quê? Para que isso mexa, borbulhe no cérebro de vocês, porque o que se ouve, o que eu ouvi aqui, é que sempre a gente ouve o quê? Que no tubo de coloração existe cor, existe o amarelo, existe o azul, existe o violeta, e tudo deriva das cores primárias. E não é, gente, não é isso. Ó, Rogério Bello aí tá dizendo, gostei, você pronunciou, ele tava quietinho só, botando umas carinhas dele. Por isso que basear colorimetria em etiqueta não funciona e falo há anos, tá rindo ele, Ele tá aqui, pessoal do Face, ele tá aqui acompanhando pelo Insta e interagindo. Ok, ele tá dizendo bora lá, vamos, quero muito. Estou com um probleminha aí que outro dia tentei entrar com uma aluna, não deu, caiu, com uma colega, com a Pamela, lá de Londres, a Pamela, não, New Jersey. Não deu, mas nós vamos resolver e vamos fazer. Quero muito, professor, porque o senhor tem uma bagagem gigante, o professor Rogério Bello tem experiência na prática, tem anos e anos em fabricação, então ele traz a real, ele não traz a ficção. E tem livros escritos. Então, assim, uma pessoa que... E aqui a Ângela está pedindo, por que aconteceu isso? Ângela, porque, olha, e tem mais aqui, só um pouquinho. Por que aconteceu isso? E Andréia, eu imaginei uma cor amarela mesmo, igual ao fundo. Não tem essa cor amarela igual ao fundo. Você viu aqui com os olhos, como todo mundo viu. O que acontece? Por que isso aconteceu? Porque no tubo de coloração a gente não tem cores primárias, que somadas vêm as secundárias, e aí lá vai se misturando tudo. A gente tem, dentro daquele tubo de coloração, estruturas, vamos falar assim pelo mais simples, né, professor Rogério? Estruturas corantes que vão resultar em possíveis, por reação química, entregas de resultados dentro de possíveis resultados impressos lá na caixinha, no tubo da coloração ou lá na caixinha, e se eu não for para a prática eu não vou saber o que vai dar.
E aí a gente tem dentro disso as nuances. Nuance amarela, que é o dourado, a nuance laranja, que é o cobre, a gente tem os mates nos verdes, etc, etc. E, bem, numa aula o professor Rogério disse, o professor Rogério Belo trouxe, numa que eu acompanhei, que a base também, ela é uma nuance. Eu adoro, tipo assim, vamos fazer umas caretas. Eu gosto também, assim, de me divertir, gente. Pode me chamar de meia louquinha, doidinha, mas eu gosto de entrar nisso pra gente descontrair, tá? Oswald tá dizendo, mas você disse para não usar nuances e sim terminados com zero. Não entendi. Não entendi exatamente o que, mas o que acontece? Eu disse para usar... Tu tá se referindo ao teste da primeira aula, isso? Da primeira aula do Work? Se for, é uma outra situação. Aquele era um teste que foi conversado sobre ele na aula de ontem, tá, Oswald? Naquela aula que tá lá no Insta, gravada de ontem. É uma coisa. Essa é outra situação. Que aquela era referente a oxidante, potencial de OX. Então, duas coisas, vamos separar. Essa aqui é outra situação, é um outro teste que eu havia mencionado na semana que passou. E nessa semana que passou, na quinta-feira, minha filha, bonitinha, tinha pego os meus testes e levado ele passear, porque ela adora brincar com as coisas. E aonde eu trouxe a perspectiva e a pergunta que eu fiz hoje. A perspectiva... Então, o Oswald está falando, sim, então é daquela aula de ontem, são coisas diferentes, tá? Vai lá para aquela aula de ontem para ver daquela situação que diz respeito ao OX. Agora é aplicação de base e um 9,0 em comparação ao 9,2 no fundo de clareamento por igual, no fundo 9 exposto. E que eu na quinta-feira pedi para quem estava presente qual o resultado que teria na entrega. Aqui está o fundo exposto, identificado por uma borrachinha transparente para quem chegou, e nisso a gente tem aqui as duas aplicações. O professor Rogério Belo está trazendo ainda. Base é um nome errôneo que dá a entender que eles são o que compõe tudo, e não é assim. Pois é. E não é assim. Então tem muita coisa para aprofundar, gente, tá? A base, dentro do que a gente já viu com o professor Rogério Belo também, ela é uma nuance, inclusive, que para chegar no resultado dela, a gente precisa ter ali uma mescla, que essa mescla vai refletir numa nuance de base. A gente tem a nuance cobre, a gente tem a nuance dourada, a gente tem a nuance, e a gente tem a nuance de base, que vai entregar os resultados visuais de base. E nessa circunstância, contrariando de novo, volto aqui mostrar, o que a gente pensaria num primeiro momento que um 9,0, como a Andréia disse, eu imaginava que entregar um resultado bem amarelinho, quase como fundo. E tu vai para a prática e entrega isso. Isso, uma cor fria, uma cor fechada, e aqui tem um 9,2. E agora eu vou comparar essa 9,0 com uma tabela, o 9,0 numa tabela de coloração. Eu já fiz uma aula falando sobre tabela de coloração, se a gente pode confiar nela ou não, para nossas entregas de resultado. Dentro de comprar ela, com o que eu tenho no tubo e achar que eu vou aplicar e vai sair aquilo que está lá. O tubo está 9,0. Na tabela de coloração, o 9,0 é esse aqui. Perfeito, eu vou aplicar, vai sair igual. A linha é essa, o 9,0 peguei da linha, na tabela diz que a cor é essa e eu vou aplicar. E aí você aplica achando que vai dar aquele resultado clarinho que a Andréia imaginava. E, surpresa, se obtém um resultado muito mais fechado. Um resultado muito mais frio. Olhem, deixa eu ver aqui que a luz está me judiando um pouco. Mas, ó, conseguem ver a diferença que eu tenho aqui nessa aplicação? Vou aproximar mais. Deixa eu ver. Aqui. Aqui apareceu melhor. Olha, gente. Aqui aparece super bem. Aqui dá a diferença visual perfeita. Cartela de cores. Um 9,0. Ok? Cartela de cores em comparação com uma mecha no 9,0. E aí, gente? Eu tenho a coloração 9,0 da linha, eu tenho a tabela de cores, e lá aquela tabela de cores, repetindo, me dá nuance visual, me dá a noção de que se eu aplicar aquilo que está no tubo de coloração, vai me entregar aquele resultado da cartela.
Eu aplico e choro. Choro porque o resultado, a entrega é completamente distinta, completamente diferente. E a partir daí você tem um problema. Cliente insatisfeita, perdeu a cliente. Se não perdeu a cliente, vai ter que resolver. Ter que resolver envolve mais tempo, mais produto, etc, etc, etc. Estresse. Então, é tempo, dinheiro, estresse, etc. Insatisfação tua, de Deus e todo mundo. Isso que eu quero levar para vocês. Que isso são anos de prática. 19 anos de prática, de buscas, de muitos anos de resultados inesperados. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, porque eu sempre tive um sonho e tenho de poder auxiliar o profissional cabeleireiro a sair das suas dores, porque eu vivi todas elas e eu sei quanto machuca. Então, isso é o que eu entrego no curso que a Rita estava pedindo. Isso que eu entrego no curso é muito mais caro do que fazer testes. Sim, Silvana, muito mais caro. E a Selma está dizendo, que diferença? Sim, muita diferença. E isso na prática, no cabelo da tua cliente já viu. E aí, no cabelo da tua cliente, a gente pode ter uma diferença sutil do que a gente testou na mecha, porque a melanina lá daquela cliente não é a mesma dessa mecha, existe todo um residual de fundo, existem uma série de coisas, étnicas, morfológicas, misturadas, que a Silvana que está aí no curso já sabe bem do que eu estou falando, né? Então a gente pode ter pequenas variantes, pode, mas pequenas variantes é uma coisa, um resultado diferente absurdamente é outro. Então quando você tiver os testes visual, perspectiva de entregas, baseado no que você realmente viu sob os teus próprios olhos, diminui muito a margem de erro, de refazer trabalho, de gasto, de estresse e companhia. Gente, você pode ainda chamar mais um minutinho aí, rapidinho, pessoal, bote o dedo no avião, pararara, chame os colegas, que não, já vamos finalizar, mas assim, o que eu quero dentro disso aqui, antes de finalizar, dizer para vocês, tá, gente? Que a base tem muita coisa para se aprofundar, como cores, de modo geral, tem muita coisa. Por quê? Porque existe um universo absurdo de informação que a gente teve ao longo de vida profissional que veio deturpada. E como eu falei lá no início, eu passei por N educadores. Esses N educadores, eles não creio que a má fé, não, jamais. A maioria dos profissionais que hoje estão trabalhando, eles estão trabalhando e ensinando baseados no quê? No conhecimento que eles têm, que eles foram treinados para passar. Não é má fé, é o conhecimento que existe. Graças a Deus eu encontrei a colorimetria científica. Dentro da colorimetria científica, depois de buscas, muitas buscas, porque eu não conseguia entender as não entregas, eu me sentia eu o problema, eu vi que eu não era o problema. Eu tinha muita informação que não condizia. Rafa, segurei a pergunta que eu já vou responder, tá? E dentro disso, hoje, eu consigo trilhar caminhos muito mais assertivos. E dentro desse muito mais assertivo, desses muito mais assertivos, eu quero compartilhar com vocês. Então, fica o convite novamente para quem ainda não assistiu a 4ª aula, com todos os detalhes que a Rita pediu ali, link lá na bio. Quem não me segue, segue, tem muito conteúdo lá, continuem acompanhando, aprofundando esses conteúdos. Boa noite, Rosa, que está chegando. E dentro desse contexto todo, se você puder estar aí comigo, eu vou conseguir aprofundar muito mais tudo isso, tá, gente? O Rafa trouxe uma pergunta aqui. Rê, não sei se ficou respondida a pergunta da Iracema. Quero colocar 1089. Qual base devo colocar? Qual AX? Iracema, não foi respondida não, Rafa. É a pergunta que eu tinha pedido para ela trazer. Então eu vou responder a pergunta aqui da Iracema. 1089, ok. Esse 1089, existem N linhas com N resultados de entrega de cor de 1089, ok? Existe um universo de 1089 para que você tenha dentro deles resultados não iguais. Existe o 1089 que vai ficar um pérola, tem o 1089 que vai chumbar, tem o 1089 que. Então, qual OX devo colocar? Em qual circunstância? Eu não tenho como te trazer essa resposta de forma específica, porque eu preciso saber em qual cabelo, qual é a história desse cabelo. Você vai estar num fundo de clareamento exposto. Esse 1089, você quer o quê? Um fundo exposto, trazer a reflectância dele? Aí existe um processo de matização científica
que eu não tenho como trazer aqui nesse momento, porque exige um entendimento muito amplo. Esse entendimento muito amplo, se eu trouxer aqui para vocês em aberto, sem construir todo um conhecimento, vão me chamar de louca? Vão! Então, precisa ter uma base de entendimento, mas na tonalização, então vou falar dentro da linguagem agora, de forma assim, vou ter que usar da colorimetria avançada, comercial, tá? Na questão de você estar num fundo exposto, você vai fazer a tua tonalização, que eu já falei em lives, em aulas, que a tonalização ela é agressiva ao fio, degradante do fio, etc, 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 tá? Mas em todo caso, você vai aplicar o tonalizante dentro da metodologia que você usa, deixando os 25 minutos de pausa, diluição 1/2, aquela história toda da colorimetria avançada, que eu já sei de frente para trás, de trás para frente, que vocês também sabem, mas que tem uma série aí de não durabilidade de cor, implicância sobre o fio, degrada as partes lipídicas do fio, etc, etc, desbotamento, ressecamento, mas dentro hoje de o quê? Matização científica. Eu não tenho como te trazer, pelo amplo conhecimento que exige, que não tem como numa live aqui, numa coisa, é uma coisa de aulas, 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 conteúdo, conteúdo, conteúdo somado, e 1089 você tem que, antes de tudo, Iracema, testar e ver aquela empresa que você usa visualmente qual o resultado que ela te entrega. Porque se você colocar de olhos fechados um 1089 ali, que você imagina que vai te entregar um pérola, você pode ter uma surpresa muito grande. Você pode ter ainda uma cor chumbada, ou você pode ter uma cor dourada em demasia, não aquele pérola que a pessoa sonha. Então, teste nas mechas em fundo de clareamento. Se esse for o teu caso, você precisa, antes de tudo, e não você, colega, todos fazerem isso para ter absoluta segurança da linha que vocês usam, da nomenclatura, o que ela vai poder entregar, ok? Então, gente, respondida a pergunta da Iracema, lembrando, até às 9 horas amanhã de manhã, essa bonificação de 1/3 do valor, ou seja, R$500, valores conseguidos aí com o povo, né, Rafa? Eu chorei, fiz acontecer, lacrimejei para expandir ao dobro do prazo, para as parcelas ficarem ainda mais suaves, a possibilidade de estar parcelando o valor do curso, e dentro desse parcelamento, um trabalho, eu garanto para você que um trabalho que você realizar no mês, e você vai realizar muitos, vai chegar muita cliente a mais para você, indicação, cabelo que as pessoas vão ver na rua, um trabalho que você realizar vai te dar o valor da parcela, vai te sobrar dinheiro ainda, e isso é de um trabalho, fora todos os outros que você vai fazer no mês, e fora toda a economia que você vai ter com o produto, além da segurança, etc e tal, e isso é um conhecimento que você vai ter para uma vida, ok? Essa quarta aula, link na bio, tem todas as explicações, eu procurei levar as explicações nos mínimos detalhes. Gente, um beijo gigante para vocês, hoje segunda-feira. Vou ver se a gente, então, se organiza para fazer uma live, de repente, na quarta-feira, trazendo ali, inclusive para você, para Iracema, não só para Iracema, para todos, algumas entregas de mesma nomenclatura, a diferença que dá, gente. Bases iguais, a diferença. Então, se organizem, quarta-feira, às 19 horas... Vou fazer todo o possível para me organizar para a gente estar aqui, tá? Mas deixamos 99% programado essa aula adicional, ok, gente? E dentro disso, qualquer coisa já vem com perguntas que eu falo e trago, mostro para vocês algumas situações para que vocês vejam com os próprios olhos, mas não deixem vocês também de fazer essas avaliações e a gente possa estar conversando em conjunto, ok, pessoal? Boa noite, tudo de bem, tudo de bom, aproveita, dá essa escapada, vai lá assistir a aula de ontem onde caiu paredes com o que eu trouxe sobre oxidante, resultado de oxidante, potencial de oxidante, o que você pode esperar dele, e além disso, assiste lá a última aula, o Rafa tá deixando o link ali para acesso a essa aula, deixou aqui no Face, para quem quiser só copiar esse link e colocar lá em cima no Google no seu navegador e já consegue acessar. Rafa, coloca para o pessoal aqui do Insta antes de eu encerrar também, deixa aqui disponível para o pessoal. Então, só clica ali, tem condições de entrar nesse link que o Rafa está deixando, ou corre lá para a bio, que lá na bio... aqui não estava correndo os comentários no Insta, gente, desculpa, agora que eu estou vendo.
Bem, gente, então deu uma travadinha, mas tudo bem. Um beijo grande, fiquem com Deus, tudo de melhor. Nos encontramos, se tudo der certo, na quarta-feira. Vou fazer todo o possível, às 19 horas já se programem. E na quinta, a gente tem a nossa aula de toda quinta-feira, também às 19 horas, ok? Um beijo gigante, fiquem com Deus. Tudo de bom, até. E dúvidas, chamem Rafa e Tamara. Qualquer coisa que eles estão aí no suporte para dar toda a assessoria e esclarecer o que vocês estiverem precisando. Tchau, tchau, tudo de bom, gente. Beijão!